Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de trazermos a resposta à nossa enquete dominical. Sou Leonardo Mota, nosso perfil lá no Instagram, Leonardo Mota M _, e quem nos acompanha sabe que todos os domingos a gente tem uma enquete dominical, uma enquete sobre licitações e contratos, onde publicamos lá no Stories algum tema, algum caso concreto para discussão sobre licitações e contratos, certo? Além disso, lembramos que temos um canal do Telegram, onde temos diversos colegas lá, mais de 300 colegas que a ideia é contribuirmos, né, nos ajudarmos. Né? Lembramos que estamos com o curso, a nova turma do curso, Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, do Planejamento da Homologação, com inscrições abertas, com o link lá na nossa bio, e dessa vez agora com a participação do professor Abimael Torcati, que veio aí nos ajudar, né, engrandecer o curso, falando da parte do planejamento. Pois bem, meus amigos, vamos à resposta à nossa enquete. A nossa enquete desse final de semana foi referente, mais uma vez, a um caso concreto de um colega nosso que veio trazer o tema e discutir o tema em um caso prático, né, dele, em uma licitação, no certame licitatório, que nós achamos interessante trazer, que é a questão, novamente, do balanço patrimonial e a questão da exigência dos índices, né? Aqueles índices que você pode exigir lá, conforme a Lei 8666, para que a empresa possa comprovar a sua boa qualificação econômico-financeira, a boa saúde financeira. Né? Nós entendemos, inclusive, que são dois pontos essenciais para a seleção de uma boa empresa. É a qualificação econômica, financeira e a qualificação técnica. São dois pontos que são fundamentais para o edital, né, para a boa seleção da proposta. Tudo bem? Pois bem, veja só, o nosso caso concreto, ele fala de uma situação onde no pregão, a melhor proposta, após a fase de lance, o pregoeiro analisou a proposta, aceitou a proposta, na fase de aceitação, na fase de julgamento, na verdade, foi um pregão presencial, e ocorre que na fase de habilitação, a documentação que foi solicitada para a qualificação econômico-financeira, além da certidão de falência, que normalmente se pede, foi solicitado o balanço patrimonial para se demonstrar a boa qualificação econômico-financeira da empresa. E com base no balanço, que a boa situação financeira deveria ser comprovada com base nos índices, né? Os índices que podem, alguns índices são gerados pelo balanço, e que esses índices, para que seja comprovado que a empresa tenha boa saúde financeira, teriam que ser superiores a 1. E esses índices têm como fórmulas ativo circulante, o valor do ativo, do passivo circulante, do passivo, né? E o que acontece? Com base nesses cálculos, né, com base nessas informações obtidas direto do balanço, a empresa deveria, então, demonstrar a boa situação financeira pelos índices que tiverem com valor acima de 1. Ocorre que aconteceu a seguinte situação, olha só, a empresa apresentou a certidão de falência, apresentou toda a documentação, apresentou o balanço devidamente formalizado, registrado conforme as normas exigidas no edital. No entanto, não apresentou os índices que comprovariam que ela estaria com uma boa situação financeira. E agora, o que fazer? A empresa estará inabilitada? O pregoeiro deverá inabilitar essa licitante? Pois bem, meus amigos, nós entendemos, né, e aí teremos que estar de forma bem clara, sendo as normas antigas, né, do pregão, a fase de habilitação regida lá pela Lei 8666, subsidiariamente, em que pesa a Lei 10.520, tratada essa questão também, mas remete também à utilização subsidiária lá da Lei 8666, a 10.520 regra que a habilitação será exigida a regularidade fiscal e trabalhista, e aquelas regras lá do edital, onde podem ser exigidas qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então, ele joga para o edital essa definição. E aí temos diversos posicionamentos de que, mesmo do pregão, não se pode exigir documento de habilitação, a não ser os constantes do artigo 27 ao artigo 31 da Lei 8666. E dentre os documentos que estão lá, um deles é exatamente o balanço patrimonial, né? E tem umas regrinhas lá de formalidade do balanço patrimonial.
Temos a regra também que a administração poderá adotar alguns índices, mas não traz as regras de quais índices vão ser exigidos, né? Traz a regra de que essa qualificação poderá ser comprovada com base nesses índices. Quem vai trazer os índices, quem vai definir quais são os índices e a fórmula de cálculo é exatamente o edital, e foi o que aconteceu lá no caso concreto, onde ele trouxe o cálculo, trouxe as fórmulas dos índices. Mas aí o pregoeiro inabilita ou o pregoeiro habilita? O que é que o pregoeiro faz nessa situação? Pois é, meus amigos, a resposta está na seguinte situação. O documento principal que é exigido nos editais é o balanço patrimonial. Ele é o documento que é exigido e que consta lá na Lei 8.666. É o documento que serve para essa análise da qualificação econômico-financeira da empresa. E aí o que acontece? Os índices são informações que são obtidas com base nas informações do balanço. Os índices não são informações para fins de habilitação que devem ser apresentadas obrigatoriamente e sem os quais, já que foi apresentado o balanço, aquela empresa vai ser inabilitada. Então vejam só, cabe ao pregoeiro, inclusive, diligenciar, mesmo que a empresa apresente os índices, o pregoeiro tem que diligenciar para ver e calcular se aqueles índices estão corretos. E da mesma forma, se os índices não são apresentados, pode tranquilamente o pregoeiro calcular esses índices com base naquele balanço que foi apresentado. Porque, como nós falamos, o documento principal é o balanço patrimonial, que dele, né, o balanço e demonstrações contábeis, né, que a lei traz. O balanço, DRE e demonstrações contábeis. São esses documentos que vão servir como fundamento, né, que vão ser os documentos que vão ser utilizados pelo pregoeiro para analisar a boa qualificação econômico-financeira. Certo? Então, em regra, o pregoeiro, sim, ele pode, sim, calcular se a empresa não apresentou aqueles índices. E também, se a empresa apresentou os índices, é obrigação do pregoeiro diligenciar para comprovar que aqueles cálculos estão corretos. Tá bom? Vamos ver onde trazemos isso aí. Olha só, a Lei 10.520, ela remete, né, a subsidiariamente à Lei 8.666, e lá nós temos no artigo 43, parágrafo 3º, no caso da Lei 866, mas que aplica-se ao pregão. Temos diversos acordos de TCU sobre esse posicionamento, inclusive esse acórdão 2.873 de 2014, que é facultada a CPL, e aí entende-se no caso do pregão pregoeiro, em qualquer fase da habilitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de posterior documento ou informação que venha a constar obrigatoriamente da proposta. Então vejam, a empresa apresentou o balanço, então o documento consta como apresentado. O que faltou foi exatamente o cálculo dos índices. Então, tranquilamente, o pregoeiro poderá, então, calcular esses índices, certo? Então, vamos à nossa enquete. Olha só, um edital do pregão Secretaria Municipal exigindo a qualificação econômico-financeira, certidão de falência e balanço patrimonial, sendo a boa situação financeira avaliada pelos índices LG, SG, LC, e aí tem umas fórmulas específicas para isso aí, que deveriam ser maiores que 1. Na fase de habilitação, o pregoeiro, verificando que a empresa primeira colocada apresentou o balanço, logo apresentou o documento exigido no edital, conforme, inclusive, a Lei 8.666, mas não apresentou os índices. Então, ele mesmo, o pregoeiro, calculou os índices, verificando que estavam maiores que 1, habilitou a empresa declarando vencedora. Está correto o pregoeiro? Então, meus amigos, conforme nossa explicação, está correto. Pode sim o pregoeiro diligenciar e ele mesmo calcula e ele habilita a empresa, certo? A diligência é exatamente para isso, para você comprovar aquela situação da empresa com base no documento ou nos documentos apresentados exigidos no edital para fins de habilitação. Então, nesse caso, não cabe inabilitação da empresa simplesmente porque ela não apresentou os índices. É obrigação do pregoeiro, então, calcular os índices, porque até o próprio edital já tem essas regras. Tá bom? Então, como nós vimos aí, para nós finalizarmos, 92% dos colegas acertaram, né, a pergunta, segundo o nosso entendimento, e 8% ainda ficaram em dúvida aí desse posicionamento do pregoeiro. Tá bom? Então, muito importante, excesso de formalismo não traz a seleção adequada da melhor proposta para a administração pública, certo? E a obrigação do pregoeiro também
diligenciar e buscar a melhor proposta com base nos documentos apresentados no certame. Esse fato aí, esse exemplo, não caracteriza inclusão de documento novo, caracteriza diligência, não é? Informações que foram coletadas com base nos documentos apresentados para comprovar a boa qualificação econômico-financeira da empresa. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado por contribuir, né? Aqui no caso concreto, nos trazer esses casos concretos para discussão, seja lá no nosso grupo do Telegram, seja no direct, estamos sempre abertos a responder os colegas, e isso, inclusive, serve para que nós possamos trazer enquetes de casos concretos, situações concretas para o nosso História do Domingo. Então, uma boa semana a todos. Lembre, dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, curso Capacitação em Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preço, do planejamento à homologação e Comprasnet 4.0, com a participação do professor Abimael Torquato. Aguardo você. Clica lá na nossa bio e faz a inscrição, tá bom? Um abraço.